erros técnicos acontecem, né, gente? Primeira live é assim, mas enfim, vamos de novo. Camila, segura aí que daqui a pouco a gente tá chegando. Calma aí, gente, vai dar certo esse negócio. Não sei o que tá acontecendo aqui que tá caindo, gente, mas vocês vão entrando de volta, vão entrando, vamos se organizando. Não deixem de assistir a live, vai dar certo. Vou aguardar a Prof. Ângela retornar agora. Oi, Lucy, daqui a pouco é contigo. Vai dar certo a nossa live. Oi, Jaqueline, bem-vinda. Isso aí, vão entrando de novo. Que bom que está todos aí. Ai, que bom, que bom. Prof. Ângela tá entrando. Ai, gente, vai dar Oi! certo. Ai, prof, olha, erros técnicos aqui, desculpa. Não, tranquilo. Não, Tudo só não certo. sabia o que Então estava vamos. acontecendo. Eu também, o meu Insta do nada que saiu, mas vamos de Sim, novo. mas vamos lá. Vamos lá. Posso continuar então? Pode, prof, vamos lá. Tá, tu me controla com relação ao tempo, qualquer coisa tu me avisa, tá? Tá, a Então tá, gente tem uns dois continua. minutinhos ainda, mas vai. Tá, então tá. Então eu comecei o trabalho de pesquisa, né, pensando, principalmente, eu comecei com políticas públicas, né, pensando como as mulheres negras estavam nesse espaço das políticas públicas na região da fronteira. O que eu queria trabalhar com essa pesquisa? Pensar qual o papel delas, não só como acionando as políticas públicas, mas como mulheres que estão produzindo, gerando políticas públicas. Né? Então, o que eu encontrei foi exatamente um cenário extremamente de potência, né, no sentido de que há uma quantidade bem significativa de mulheres negras trabalhando, pensando, discutindo, propondo. Mas, infelizmente, a grande parte delas ainda muito pouco reconhecidas pelo trabalho que desenvolve. Não? Algo que eu acho que não é específico da região, mas é exatamente por vivermos numa estrutura racista e machista. Né? Então, essa estrutura tem consequências na prática. Então, a pesquisa ela começou sendo pensada a partir dessas perspectivas, ela continua, né? Mas teve uma parte desta pesquisa que foi desdobrada num projeto que se desenvolveu na Argentina e no Paraguai, pensando a presença das mulheres negras a partir principalmente da educação e das ações artístico-culturais, né, no cenário da fronteira. Então, nós começamos a partir de Foz do Iguaçu, pensando exatamente a partir do trabalho das mulheres realizados na cidade, né, e seguimos para a Argentina e para o Paraguai. E foi muito interessante essa experiência, né, porque nós nos deparamos com uma população negra muito mais significativa do que nós imaginávamos que existia nesses dois países, Argentina e Paraguai, que estavam exatamente num discurso de reivindicar a Acho que visibilidade travou de e novo. uma visibilidade histórica, não? Porque essas populações não aparecem na história, na construção dos seus países. Não? Então, esse foi bem interessante, pensar, trabalhar, atuar com essas mulheres e pensar o quanto, né, de diálogos existem entre esses países, não? Mesmo à distância, não? Ali no caso uma distância relativa, mas mesmo tendo uma distância, como essas ações são muito próximas, né? No sentido de uma luta permanente por uma visibilidade e pelo reconhecimento de populações negras nos contextos nacionais desses três países. Tá? E uma outra, além da pesquisa, eu coordeno também um projeto de extensão que também está ligado a essa questão, porque é um projeto de extensão de educação das relações étnico-raciais. E ele começa exatamente porque na pesquisa sobre mulheres negras, né, o que eu consigo perceber também é uma atuação muito forte das mulheres, principalmente nesse caso das mulheres negras na educação,
tanto na reivindicação de políticas públicas, na própria história das leis, tanto Lei 10.639 e 11.645, sobre conteúdos africanos, afro-brasileiros e indígenas na educação, né? Predominantemente mulheres que estão à frente de todo esse processo histórico de reivindicação de direitos e de fazer com que a grande maioria da população, né, já que somos mais de 54% da população brasileira, tenha o direito de ver sua cultura, sua história representada nos currículos. Né? Qualquer criança, né, desde o maternal até a universidade, ela precisa ter esse direito. E isso é extremamente importante, né, porque num país de maioria negra, nós precisamos de uma lei para que a nossa história, as nossas culturas estejam no currículo escolar. Exatamente, mais uma vez, né, um exemplo da grande contradição que é um país de maioria negra, mas que tem uma estrutura racista extremamente presente e que invisibiliza essa história. Né? Então, trabalhar esse conteúdo na educação é determinante. Né? Se nós falamos de uma educação cidadã, se nós queremos que essa educação crie pessoas que pensem, reflitam de forma crítica sobre o contexto no qual estão, ela precisa ter toda essa diversidade dentro de sua estrutura curricular. Né? Então, trabalho também projeto de extensão nesse sentido, e a grande maioria são mulheres negras que estão à frente desse trabalho. Né? Então, é permanente esse debate, e uma questão assim, a gente sempre faz nos cursos, na pesquisa, né? É pensar o quanto é necessário discutir o racismo cotidianamente, assim como o machismo, por exemplo, também, né? Os dois caminham juntos, né? E somos mulheres negras, somos atingidas de forma contundente tanto pelo racismo quanto pelo machismo, né? Mas que não é responsabilidade somente da população negra trabalhar com a questão do racismo. É responsabilidade de toda a sociedade. Isso é extremamente importante porque as pessoas precisam entender que racismo não ocorre de forma isolada. Ele acontece nas relações. Por isso, toda e qualquer pessoa, independente de seu pertencimento étnico-racial, ele precisa estar no debate racial. Ele precisa entender como é que o racismo age, quais são as consequências e por que é importante ele conhecer o espaço que ele ocupa nessa estrutura. Não, porque senão recai sobre nós, mulheres negras, homens negros, o grande peso de ter que lidar e de ter que combater uma sociedade racista sozinhos. Não? Então, o racismo precisa ser discutido cotidianamente por toda qualquer pessoa, independente de quem seja. Né? E que essa pessoa consiga pensar sobre o lugar que ele ocupa nessa estrutura. Perfeito. Nós já temos que carregar esse fardo do racismo, né? Não podemos carregar sozinhos, né? Necessário Exatamente. discutir em todas as esferas, estruturas, enfim, desde o curso da área da saúde até o curso da área das humanas. Todos, perfeito, prof. Todas. E até... Pode concluir. Porque assim, qualquer pessoa, às vezes as pessoas são negligentes, eu diria, com relação a quando elas dizem não existe racismo no Brasil, ou não é tanto assim. Mas é só pegar, por exemplo, eu vou falar de um dado bem rapidinho, tá? Sim, tranquilo. Tem os dados sobre a questão das mulheres negras, né? A remuneração relativa ao mesmo nível de escolaridade na mesma função. Ou seja, são homens, mulheres, brancos e negros na mesma função, né? E são dados do IPEA e do IBGE, e com a mesma escolaridade. Mas qual é a diferença aqui? Salarial. Então, tirando como base o salário de um homem branco, que é o que ganha o maior salário, né? Uma mulher branca, ela recebe 68,7% do salário de um homem branco. Então, aqui já tem uma desigualdade de gênero bem marcada. Né?
Um homem negro recebe 57,4% desse salário. Então, aqui, racismo. E uma mulher negra recebe 38,5% do salário de um homem branco, na mesma função, com a mesma escolaridade. Tá? Então, esses dados, né, as pessoas precisam entender que o racismo não é simplesmente uma ofensa de uma pessoa a outra. Ele é estrutural, ele aparece nos salários, ele aparece na invisibilidade dos conteúdos na escola, na universidade, né, na violência policial que nos marca permanentemente enquanto pessoas negras, né, em todas as desigualdades que nos marcam. Então, discutir o racismo é pensar sobre como toda essa estrutura foi construída. Né? Então, nós precisamos conhecer historicamente todo esse contexto para poder lidar com ele. Né? Afinal de contas, a gente não consegue lidar com o desconhecido. Né? A gente precisa conhecer para poder atuar. Então, o racismo precisa estar no debate permanente em todas as estruturas da sociedade. Né? E mesmo as conversas entre as pessoas, nos diálogos mais pessoais, né? Em todos os aspectos, do público, do institucional, ao privado, ao íntimo, ao mais cotidiano, né? Em todas as esferas. Então é extremamente importante pensarmos, né, o quanto o racismo precisa estar nesse contexto para que ele seja desvelado, que ele seja retirado do lugar que ele ocupa. Nós precisamos perder o medo de achar que discutir racismo cria determinados desconfortos. Cria, né? Cria desconforto, sim, mas é exatamente esse desconforto que provoca o debate e a ação. Né? Então, mais uma vez, assim, para terminar, racismo precisa ser debatido não somente no contexto teórico ou no discurso, ele precisa de uma ação prática. Mas para que a gente tenha essa efetividade prática, não, para que tenha ações antirracistas de fato, nós precisamos saber como ele age. Então precisamos conhecer. Todos precisamos estudar, conhecer, aprender exatamente para saber como agir. Perfeito. Já falei bastante. Não, eu tô muito feliz com a tua contribuição e fala, porque concordo com tudo. Eu não tenho nem palavras assim para dizer e talvez até acrescentar, porque foi dito tudo. E eu até queria, para concluir essa parte da live, vai ser uma pergunta que eu vou fazer para todas as convidadas, é que eu queria que tu falasse, né? E eu quero perguntar o que tu diria para uma mulher negra hoje, né? Para essa juventude que vem vindo, para os nossos que vêm se formando e se fortalecendo. Olha, conhecer. Estudar. Conhecimento é determinante. Mas o que eu me refiro não é somente a se formar, mas conhecer a nossa história. Nós temos muitas histórias, não é uma, nós temos muitas histórias. Elas são fantásticas. Vamos conhecer a comunidade quilombola, vamos saber como é que eles lidam com inúmeras questões que nós desaprendemos exatamente em função do racismo. Não? Vamos saber quem somos, de onde viemos, quais são as nossas tradições, os nossos conhecimentos. Saber quem somos é extremamente importante para pensar no que nós fomos transformados, de como o racismo age. O racismo foi um instrumento criado que possibilitou toda a colonização. Né? Então, ele é um instrumento de inferiorização. O racismo, ele age pela inferiorização do outro. Esse outro somos nós, né? Pessoas de carne e osso. Então, nós precisamos saber como é que ele age em nós. Né? Nós somos nós pessoas, então saber como ele age é determinante para que a gente conheça as nossas potencialidades. Porque se nós somos mais de 54% da população brasileira, né? Se nós somos a maioria de mulheres negras, se nós temos toda essa potencialidade, riqueza de conhecimentos, nós temos um grande poder nas mãos, que é nos pensar politicamente. Né? Politicamente, inclusive, no sentido amplo do termo, mas também em termos, vamos ter eleições agora esse ano. Bom, com essa pandemia a gente já não sabe mais nada, né?
mas Exatamente. temos eleições aí no cenário. Então, temos que pensar também politicamente, né? Quem são as pessoas? Porque quando a gente fala em políticas públicas, nós temos que pensar que são os legisladores, as legisladoras que vão trabalhar essas questões e transformá-las em leis. Né? Então, é necessário pensarmos também quem são as pessoas que vão nos representar politicamente. E o discurso racial precisa ser trabalhado politicamente. Em termos políticos no Brasil, há uma grande dificuldade para pensar essa questão. Né? Então, observar essa questão, por exemplo, em quem vamos pensar para eleger, né, é determinante também. Mas é extremamente importante pensarmos, por exemplo, no espaço onde estamos na escola, quantos negros temos em sala de aula, quantas negras temos em sala de aula, quantos colegas negros nós temos, né, que não é negro, né, principalmente, né, para pensar que espaço ocupamos. Nós entramos num shopping center, onde é que está a população negra lá? Porque ela está, mas ela está em determinados espaços, né, que não são todos. Né? Onde estamos na cidade? Nós temos, quando pensamos a cidade, a gente tem, mais uma vez, uma grande invisibilidade da população negra, porque ela está principalmente nas periferias. Tá? Então, ter conhecimento sobre quem somos é extremamente importante para criar esta potencialidade de luta política, na política no sentido de cidadania, e nos fortalecermos enquanto grupo, enquanto organização. Né? Então, pensarmos a partir de nossos olhares, né? E daí nós temos que mudar muita coisa. Dá muito trabalho, cansa, mas é extremamente recompensador pensar na potencialidade que existe. E pensar que nós temos uma grande juventude e a criança, a infância que está aí pela nossa frente, e que precisa receber um mundo com mais cidadania, com mais igualdade. Né? Então, tudo isso precisa ser pensado não somente para nós hoje, não, mas para todos que vêm pela frente. Todas as crianças, meninas, meninos que estão aí e que vão levar adiante tudo o que nós estamos fazendo hoje. Os legados, né, prof, que nós vamos deixar legados. Perfeito. Assim como Teresa de Benguela nos deu e nos trouxe até aqui, nós precisamos também levar adiante para que todos os outros venham na sequência. Perfeito. Prof, só gratidão por esse nosso momento. Imagina, para minha construção, eu que agradeço. Te conhecer e poder nos fortalecer. Eu acho que esse momento foi assim, eu tô arrepiada, tô muito feliz. Foi um momento que eu tava contando os dias para poder chegar, tanto para poder conversar contigo quanto com as outras convidadas. Eu que venho me fortalecendo, é muito necessário eu escutar essas falas para cada vez mais acreditar no meu trabalho, no meu potencial e também trazer muita gente junto comigo. Então, quero agradecer de coração, muito obrigada. Espero que tu continue aí na nossa live, tem a Lúcia e a Camila que também vão contribuir bastante. Olha, eu quero te agradecer, e também pessoa, não, mas te agradecer exatamente por toda essa potencialidade de trazer essa discussão. Tá? E que ela não esteja somente no dia de hoje, 25 de julho, que ela seja permanente durante todo o ano. Parabéns por todo o trabalho, pelo trabalho do DCE, está se trazendo, né, ampliando essa discussão. Parabéns a todas vocês por esta iniciativa. E muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada. Muito obrigada, prof. Um beijão, tô muito feliz. Beijão, tudo de bom. Igualmente. Gente, que momento, tô muito feliz. Agora o nosso próximo momento é com a Lúcia. Eu vou chamar ela aqui para a gente poder iniciar. Prof. Ângela maravilhosa, espero que vocês continuem aí pesquisando e indo atrás do seu trabalho, muito importante. Vou agora chamar a Lucy para a gente dar continuidade. Que bom que vocês estão gostando, eu tô lendo os comentários do pessoal que está chegando. Se mantenham na live, tá? Olá, me escutam? Oi, Lucy! Sim, mas ainda não tô te vendo. Acho que daqui a pouquinho entra, já tô conseguindo te enxergar. Me enxergar? Ah, então tá bom. Acho Ai, Lucy, que coisa boa que eu tô aqui contigo agora.
Ai, eu tô muito, muito feliz. Nossa, te agradeço muito o convite, Ana. E parabenizo também o DCE por essa iniciativa muito bacana. Sempre é bom poder conversar, né, com os nossos, com os pesquisadores, com os estudantes, com a comunidade em geral, Perfeito. sobre um assunto tão importante, né, principalmente no dia de hoje. Você já tá conseguindo me Uhum. enxergar? Ainda não, eu tô esperando pra mim, tá dizendo que tá conectando. O pessoal já É. enxerga a Lucy. Daqui a Acho que pouco tem aparece, gente então. dando. Tem gente já dando bem da Lucy. Vamos ver se vai aparecer pra mim agora. Queria te enxergar antes de começar a live aqui, nosso momento. Acho que a Lucy saiu, gente. O que aconteceu? Vou chamar ela de novo. Vocês também não estão vendo ela, né? Tá, eu tô chamando ela de novo aqui. Gente, que momento, né? Tô muito feliz. Pronto. Foi? Ainda não tô te vendo. O pessoal tá dizendo que não tá te vendo ainda também. Que estranho. Conseguem ouvir minha voz? Tua voz tô ouvindo. Gente, mas justamente hoje que eu me arrumei. Ai, Lucy! Ah, não, a gente tem que fazer isso aqui funcionar. Não, vai ter que funcionar, gente. Vamos esperar. Tá Mas vamos conectando. conversando, né? Daqui a pouco aparece aí, mas vamos Isso, conversando. vamos conversando. Lucy, o que tu achou da fala da Prof. Ângela? Eu tô, assim, arrepiada, muito feliz até agora. Queria um pouco da tua contribuição do que a gente escutou até. Pois é, né? Eu ia até dizer isso, na verdade. Gente, o que tá acontecendo? Não tô acreditando que o Instagram tá boicotando a gente justo hoje, né? Por favor. Tô ligando aqui pra Lucy de novo. Mas, gente, eu não consigo fazer. Os comentários estão muito bons, Lucy. A Lucy é tão divina que estamos ouvindo ela presente. Mas ela não está em vídeo. Ai, muito bom. Que estranho. A Camila disse que geralmente tem que sair e entrar outra vez. Vamos tentar então. E será que a tua câmera não tá desligada? Não, eu consigo me enxergar. Vamos E tu tá tentar. me vendo? Tô te vendo, aham. Isso, entra e sai de novo. Tá, entra e sai de novo. E se sair, todo mundo entra de novo. Isso aí, adorei o comentário. Gente, que estranho isso. Se alguém aí que faz live constante puder dizer o que tá acontecendo. Meu filtro também tá saindo toda hora. Enfim. A Lucy me pediu. Deixa eu ver. Vamos ver se agora vai. Qualquer coisa a gente tenta com a Camila e volta com a Lucy depois, também não tem problema. E agora? Ainda não, tá a mesma coisa, conectando. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar chamar a Camila, eu vou ver se vai funcionar. Se não, eu inicio outra Certo. live e a gente tenta de novo. Porque de Pode qualquer ser. forma a gente vai conversar, então só tu estando aqui pra conversar comigo já tá tudo certo. Então tá ótimo, querida. Vamos ficar no Tá? aguardo. Eu vou encerrar aqui, gente. Permaneçam, eu vou iniciar de novo. Fiquem todos aí, tá?